Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.10 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Peço que leiam a descrição, tentem resolver antes de assistir e lembrem-se, que eu mudei um pouquinho o enunciado para não ficar exatamente igual ao do livro. Então, vamos lá, Uma mergulhadora corajosa pesando 510 newtons, eu vou anotar isso aqui. Peso, a gente representa pela letra P, né? A gente não falou disso aqui ainda, mas vocês já devem ter ouvido falar, né? Beleza. Salta de uma plataforma horizontal no topo de um penhasco. Então, é uma plataforma horizontal, né? Então, eu vou desenhar uma coisa assim, para começar. E é o topo de um penhasco, então imagino eu que deve ter uma queda aqui, né? Uma coisa assim. Para que ela consiga passar por cima de uma saliência na base do penhasco, qual deve ser a velocidade horizontal mínima de seu salto? Uma saliência, então, quer dizer que tem uma outra base horizontal aqui, né? Assim. E como ela é uma mergulhadora, né? Ela não está pulando para a morte, né? Então, deve ter água, né? Por aqui. Beleza? Vamos lá, então. A saliência está localizada a 1,75 metros horizontalmente da base do penhasco. Então, essa saliência, né, que é isso daqui, está localizada a essa distância aqui que eu vou chamar de ΔX, tá? Isso aqui é o ΔX. Isso aí. Então, o ΔX é 1,75 metros. Beleza, horizontalmente, né? Então é isso daqui. Da base do penhasco e 9 metros abaixo do ponto de onde ela salta. Então, a saliência aqui, né? Isso daqui está 9 metros abaixo desse ponto aqui que ela salta. Então, essa altura aqui é 9 metros, né? Vou chamar de H. Porque normalmente a gente usa a altura como H. Eu acho que, né, já disse uma vez que é height, né? Altura em inglês. Então, é isso aí. Beleza, esses aqui foram os dados, né? Mas a gente sabe também a aceleração da gravidade, né? Próximo da superfície da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a gente pode usar isso aqui também. E aí ele quer saber qual que tem que ser essa velocidade dela, né? Por quê? Ela tá aqui, eu vou usar ela aqui como um amarelinho aqui, finge que ela é uma bolinha, tá? E aí, então, ela vai ter que ter uma velocidade inicial aqui, né, horizontal, para conseguir, né, fazer esse movimento aqui, né, ó. E aí, a questão é o seguinte, a gente tem que calcular como se ela passasse raspando aqui, né, porque a gente quer saber a velocidade mínima que ela tem que ter para não bater nessa quina. Então tem que ser passar raspando na quina, beleza? E aí, para fazer isso, a gente vai usar o sistema de eixos no ponto mais baixo que ela vai estar, que é o ponto onde está a saliência ou a água, né? Então, vai ser essa altura aqui, vai ser o zero, beleza? Então, vamos lá agora, né?
a gente tem a aceleração da gravidade também. Então, esse tipo de problema é bom separar em eixo x e eixo y, né? Senão fica um pouco complicado. Teríamos que usar vetores para poder resolver isso. Então, vamos separar em eixo x e em eixo y. Eu poderia, né, encontrar o V0x e encontrar o V0y, né? Só que o ângulo que tem aqui, ó, é zero, né? O ângulo com horizontal. Então, assim, o V0x seria V0 cosseno de θ, né? Só que cosseno de zero é 1, né? Cosseno de zero é 1. Então, é o próprio V0, beleza? E o V0y, como o V0x é o próprio V0, o V0y vai ser zero, né? Mas dá pra gente observar isso fazendo aqui, ó, seno de θ. Mas o θ é zero e seno de zero é zero, beleza? Então isso daqui vai dar zero. Mas nem precisávamos fazer isso, né? Porque é fácil observar aqui, ó, que ela só tem velocidade horizontalmente, né? Ela não tem velocidade vertical aqui, ó, nesse ponto, né? Ela vai começar a ter velocidade vertical quando ela sair daqui da plataforma, né? Do topo do penhasco. Aí ela vai começar a cair, ou seja, ela vai ganhar velocidade vertical. Mas no momento ela não tem, beleza? Então o que a gente tem são essas relações aqui. E aí, ela quer saber, né, qual que tem que ser essa velocidade. O exercício pede para saber qual que tem que ser essa velocidade para ela passar raspando aqui, ó. Então, o que eu vou fazer é simplesmente fazer essa velocidade ser o suficiente, né, para ela chegar até essa distância Δx aqui, no tempo que ela demora para poder cair essa altura, né? Porque pensa, não importa qual é essa velocidade aqui em x, ela vai demorar o mesmo tempo para cair essa altura h. Então, se eu fizer com que, no tempo que ela demora para cair essa altura h, ela esteja exatamente a essa distância Δx aqui do penhasco, ou seja, eu vou estar calculando qual é a velocidade que ela vai passar raspando aqui, beleza? Então, primeiro de tudo, essa velocidade em x, né? Em x a gente não tem aceleração, né? Só em y que a gente tem aceleração. Então, em x, por exemplo, nessa equação aqui, né, ó, x igual a x0 mais v0 xt mais meio de at quadrado, esse a aqui é zero, né? Porque não tem aceleração em x. Devia colocar um ax aqui também, né? Beleza. Então, a gente vai ter x igual a x0 mais v0 xt. Vou passar o x menos o x0 aqui, ó, vai ficar desse jeito. E o v0x é v0, né? Então, fica v0t. E x menos x0 é Δx, né? Δx. Então, a gente tem isso daqui. Beleza. Aí o v0, então, vai ser simplesmente, né, Δx sobre t. E quem que é esse t, né? É o que eu falei, tem que ser o tempo que ele demora para cair aqui, ó. Ela, né? Que ela demora para cair aqui. Porque aí a gente vai saber, né, qual é exatamente esse V0 aqui quando ele estiver nessa distância. Note que a gente está amarrando as coisas, né? A gente faz, ó, a gente está falando, ó, o V0 vai ser a velocidade, né, que vai fazer com que o Δx seja esse cara e o tempo seja o tempo de queda, tá? Então a gente vai estar obrigando ela a estar nesse momento aqui, quando, quer dizer, a gente está obrigando ela a estar nesse ponto aqui, né? Quando o tempo for o tempo aqui, ó, de queda. Ou seja, a gente vai estar obrigando essa velocidade a ser a velocidade mínima para ela passar raspando aqui.
Esse tipo de coisa às vezes fica um pouco complicado, né, da pessoa perceber quando ela está começando a estudar, mas com o tempo isso vai melhorando, tá? Então agora vamos calcular então para o eixo y. No eixo y, né, a gente tem y igual a y0 mais v0yt menos meio de gt ao quadrado, né? Por quê, né? O menos, porque o g aponta para baixo, o eixo y aponta para cima, então é menos. E é g, né, porque é a aceleração da gravidade, né? Só que o v0y é zero, né? Ó, coloquei aqui. Então isso daqui é zero. Beleza. E aí, qual é a altura final? A altura final é aqui, né? Na base. E essa altura é zero. Ó. Olha a altura aqui do eixo, ó. É zero. Então isso daqui é zero também. Ficou torto esse negócio. Eu tenho um pouquinho de toque, tá, gente? Não repara, não. Então isso daqui vai ser zero igual. Aí qual é a altura inicial? A altura inicial é aqui, né? No topo. Essa altura é h, ó. Em relação aqui, ó, ao eixo, né? Então isso é h. Então a gente tem menos meio de gt ao quadrado. E aí então fica meio de gt ao quadrado igual a h. E aí a gente tem então que t ao quadrado é 2h sobre g. E t então é a raiz quadrada, né, de 2h sobre g. Então esse é o tempo de queda. E aí, esse é o tempo que a gente queria então. Então a velocidade aqui, né, o v0 tem que ser ΔX sobre essa raiz aqui, ó. Só que assim, tá um pouquinho estranho, né? Então eu vou só mexer um pouquinho, mas essa já é a resposta, beleza? Então, ó, o que que a gente pode fazer? Esse ΔX aqui é a mesma coisa que ΔX sobre 1. Então eu tenho uma razão entre frações, né? Ou uma divisão de frações aí, né? Então eu posso repetir a primeira, né? Então repete a primeira, vai ser ΔX, vezes o inverso da segunda. Então, simplesmente, né? G sobre 2H. Assim. Então o V0 vai ser ΔX raiz de G sobre 2H. Beleza? Então essa tem que ser a velocidade mínima aí, beleza? Então, vamos só calcular essa velocidade aí, né? Para ver quanto que vai dar. Vou fazer um pouco para cá. Então, ΔX é 1,75, né? 1,75, H é 9. Beleza. Note que não usamos o peso, né? Até porque a gente não aprendeu nada sobre isso ainda, né? Então, 1,75 metros vezes a raiz de 2 vezes 9 sobre... Opa, é o contrário, né? 9,8 aqui metros por segundo ao quadrado. Eu vou pôr o segundo ao quadrado aqui embaixo.
vai ser 2 vezes 9 metros de segundo ao quadrado aqui. Aí note que o metro corta com o metro, né? Aqui não tem 2, né? Fazendo besteira aqui. Beleza. Aí o segundo ao quadrado aqui, né? Ele sai da raiz como segundo e aí a resposta dá em metros por segundo como tem que ser, né? Então eu vou jogar aqui na calculadora e já volto com o resultado. Então o resultado é de 1,29 metros por segundo. Beleza? Então essa tem que ser a velocidade mínima ali, que a nadadora ou mergulhadora, né, vai ter que fazer, né, para que ela não bata aqui, ó, nessa saliência aqui, beleza? Para ela cair na água. Mas, assim, dependendo dessa altura aqui, ela poderia se machucar mesmo caindo na água, né? Mas 9 metros eu acho que ainda está seguro, beleza? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham entendido e tenham conseguido resolver. Valeu e até a próxima.